Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta com o nosso Podcross aqui, o podcast que a gente traz aqui personalidades da nossa região para você aí na sua telinha. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um amigo, eu já tinha conversado com ele desde antes de começar o projeto do podcast, que eu queria fazer um programa e queria que ele estivesse aqui. Estou falando de Luzimário Guimarães. Luz. Fala, Davizinho. Seja muito bem-vindo. Vou chamar de Davizinho, né? Vou chamar de Luz, ele vai chamar de Davizinho. Muitos anos a gente se conhece já. Pois é, Luz. Diversos meios, seja futebol, dentre outros, né? Pois sociedade. É, isso. Muita amizade envolvida aqui. E hoje a gente vai apresentar para vocês também um pouquinho de Luzimário, o Luz. Luz, eu queria que você começasse falando pra gente, né, dos seus olhos. Quem é Luzimário? Quem é Luzimário? Posso falar com propriedade, né? Porque se tem algo que eu posso falar com propriedade é sobre Luzimário. Eu me conheço, sei quem eu sou, sei o que eu faço com propriedade, o que eu quero fazer. Sempre tive personalidade para saber aonde eu quero chegar, o que eu sou. Então, Luzi é uma pessoa comunicativa, de família, que gosta de ter muitas amizades, gosta do trabalho, gosta de estar com amigos, de estar com a família. E eu acho que a família, o trabalho e Deus, acima de tudo, é a base de nossa vida. Então, precisamos agir assim e andar assim, né? Eu acho que é importante. Sim, sem dúvida. Tem o defeito de ser São Paulino, né? Ele não falou ali, mas acabei isso aí é pro momento ainda. É pro momento. Eu deixei pro momento especial, tanto que ele sabe. Por baixo dessa camisa aqui tem a camisa do São Paulo. Brincadeira da parte, Lúcio. Eu quero que você fale pra gente, assim, como é que começou a trajetória de Luzimário, desse cara que você conhece tão bem, assim, suas primeiras memórias, como é que foi você criança, de onde você é, como é que você cresceu, quais são suas influências? Davi, eu não sou de Ceabra, me considero um ceabrense de coração hoje, mas eu nasci em Queimadas. Quem não conhece Queimadas fica próximo a Monte Santo, próximo a Conceição do Coité. Sim, descendo ali Santa Luz, Coité, Queimadas está logo na sequência. Morei em Queimadas até uns 5 anos de idade, fui para Coité, fiquei 2 anos e com 7 anos de idade fui para Riachão de Jacuípe, que é a minha primeira cidade hoje, que eu considero. Fui criado com meus avós paternos, os dois, ambos falecidos. Meu avô faleceu agora, né? Tem pouco tempo, 99 anos, Vavá Cordeiro, uma pessoa... Tem uma história longa, então, um ícone, né? Lá em Riachão. Então, cresci em Riachão até os 19 anos, passei no vestibular, e direito, né? Que eu sempre quis fazer direito, na verdade, nunca tive É isso, eu ia te perguntar. Quando foi, assim, o primeiro traço que você percebeu em si mesmo, já que você falou desse autoconhecimento, né? Eu vou tratar assim. Que você percebeu, rapaz, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Davi, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Cresci trabalhando desde novo, no comércio do meu tio, ajudando, estudando. Até tem e eu falo até hoje, acontece essa história, ele tem um tio, primo tio, né? Sim. Que ele é promotor de justiça, José Vicente. E eu falava que queria ser promotor quando era pequeno, porque eu era a sua influência. Era a minha influência, sim, é minha referência, né? Era uma pessoa íntegra, trabalhadeira. Então, assim, eu tinha ele como uma referência. Eu falei, poxa, Zé Vicente, eu quero ser promotor. Só que depois, né, eu descobri que para ser promotor você precisava fazer direito. Sim. E, na verdade, o que eu sempre quis não era ser promotor, era ser advogado. Então, você foi percebendo no caminho. Eu sempre tive essa convicção porque eu sempre fui muito comunicativo, eu gosto da autonomia, de não ter muito horário fixo para fazer as coisas, fazer a minha agenda, se precisar trabalhar de madrugada, trabalhar, se precisar trabalhar sábado, domingo, sim, nunca tive medo de trabalho, mas também se precisar folgar a semana toda. Então, assim, eu sempre quis essa autonomia. Você fazer sua agenda, tipo isso. Porque como eu trabalhei desde novo, então eu sempre quis ter independência. Independência. E uma das profissões que dá independência é a advocacia. Sim. E foi algo que eu aprendi a gostar no tempo de estudante, né? Que eu fui vendo o que é ser advogado, fazer o direito. E era sempre o curso que eu sempre fiz. Sim. Fiz alguns vestibulares até passar Não é isso, a gente entrou nesse parênteses, mas você tava falando. Fez o vestibular, passou, tava em Riachão. Aí foi no ano de 2002, né? Que eu fiz o último vestibular que eu passei, no final de 2002. E fui para Itabuna, que é a UESC, a Universidade de Santa Cruz, estadual.
fazer direito por 5 anos, que é uma cidade que eu gosto muito também, tenho muitos amigos lá. Assim, minha vida... E na faculdade estudando, eu sempre também fazia outras coisas para ajudar o sustento, né? Sim. Então, meu nome é Luzimário, né? É um nome diferente. Aqui em Ceabra, acho que sou o único. Eu não conheço nenhum. Acho que em minha cidade eu já conheço outros, mas aqui em Ceabra eu acho que eu sou o único Luzimário. É bom que quando acontece alguma coisa, a Luzimário todo mundo já sabe que sou eu, né? Não vai ter outro. Não rola pro Chico, não, né? Não, era o outro, não. É. Se você estou Luzimário, é ele. Sou eu. Sim, aí você veio, prestou vestibular, você passou e foi... Aí morei 5 anos em Itabuna. Dividindo República, estudando à noite, às vezes trabalhando quase parte do curso todo. E como é que você veio Aí o meu nome, aqui? Davi, engraçado que o meu nome, Luzimário, ele tem vários fracionamentos, né? Uns me chamam de Lu. Em casa mesmo, em minha casa, todos me chamam de Lu. Uhum. Aí, muitos aqui em Ceabra, a maioria é Luzi. Uns me chamam de Luza. Sim. Aí na faculdade que eu sempre trabalhei, né? Vou contar essa história rapidinho, que um colega meu contou uma vez. Eu organizava excursões para concursos, né? Sim. Porque fazer dinheiro, né? Eu fechava o ônibus e tal. E tomava aí a frente, organizava... Aí o apelido de Luz virou Luz e Tu. Porque eu organizava curso. E eu só ia pra excursão pra passear. O povo ia fazer concurso e eu não queria concurso, porque eu sempre queria só advogar. Então chega lá e perguntar pro Luz e Tu, a galera vai saber quem é. Da faculdade conhece, com certeza. Pois é, Luz. E vem cá, e daí até você chegar em Ceabra, como é que foi isso aí? Como é que surgiu Ceabra, Davi, era uma cidade que eu não conhecia. Porque Riachão de Jacuípe fica próximo à Feira de Santana. Sim. Que fica a 360 quilômetros daqui, um pouco distante. Uhum. Então, assim, eu só ouvia falar da Chapada e tal, mas quando eu formei em final de 2007, em junho de 2008 eu peguei o OAB, passei no exame da ordem, e surgiu uma proposta, vocês conhecem Jurema, ela é sobrinha de Zé de Amélia. Sim. Ela é filha de Marialvo, professor Marialvo, que foi vereador em feira, saiu até candidato a deputado certa vez aqui. Sim. É filho de Dona Amélia também. Teve Jurema é advogado. Aqui, muita gente deve lembrar dele, da campanha dele. Quem não conheceu ele deve lembrar pelo menos do nome. Sim. Aí Jurema, Zé de Amélia saiu candidato em 2008, a política apoiado por Dalvo contra a Rochinha, naquele primeiro ano. E aí surgiu uma proposta, Zé de Amélia estava atrás de um advogado de fora, para trabalhar nas eleições 30 dias. E convidou um colega meu, que tinha feito um trabalho para Jurema. Sim. Aí esse colega meu estava estudando para concurso, falou que não queria. Aí indicou um outro amigo meu, que é Tiago. É até presidente da OAB hoje de Itabuna, colega de faculdade. Aí Tiago falou, rapaz, ele é de Itabuna. Eu não quero, mas eu sei quem quer. Luzimário. E por que ele acha que você queria? Porque ele sabia que eu queria advogar e eu não era de Itabuna. Sim. Então eu não iria ficar lá. Tava mais disposto a sair. Era solteiro, não tinha muita ligação. Então qualquer lugar eu iria. Sim. E aí surgiu a proposta, fui conversar com o Jurema. Jurema, Luzimário, você vai ficar na casa de minha avó, Dona Amélia, 30 dias, é eleitoral. Se você quer? Eu não pensei nem um segundo. Já é pra ir agora? Tô pronto. Tô pronto. Você precisa de quê? Preciso de internet, preciso de livros. E pronto, e vim. Isso foi numa sexta-feira, na segunda eu já estava em Ceabra. Peguei um ônibus pra feira, porque não tinha ônibus direto, né? Sim. E de feira vim pra Ceabra. Aí chegando aqui fui muito bem recepcionado por Miriam, né? Por Zé de Amélia, que era o candidato, por Dona Amélia, que arrumou um quarto para ficar lá, que inclusive são pessoas que eu tenho uma gratidão eterna, e a minha família aqui. Inclusive Dona Amélia faz 99 anos agora, essa semana, dia 9. Então estarei lá. Dona Amélia é uma pessoa que é um ícone aqui em Ceabra, assim como meu avô era em Riachão, Dona Amélia aqui é uma pessoa magnífica, de um coração que eu falo direto com quem eu conheço, e sem parentes, sem nada. Se existe uma pessoa boa no mundo, ela pode ser igual a Dona Amélia. Melhor, não existe. Não tem, né? Não existe, porque quem conhece a história dela sabe o que eu tô falando. Sim, você não é a única pessoa que eu já ouvi falando isso, não. E eu tenho pouca ligação com ela, assim, com o pessoal lá. Ela era muito amiga da minha madrinha, que era Dona Naí, Valuá e tal. Então a gente tinha esse convívio de um ir na casa da outra, eu ia quando era moleque e sempre tive essas histórias mesmo. Delas como uma pessoa exemplar. E vendo aqui essa caneca agora, a gente só lembra do programa do Jô, né? Aqui é Podcross. Tá com essa caneca aqui, é uma honra. Vamos fazer um brinde? Eu agradeço demais. Saúde. Então, Davi, vim pra Ceabra, ficar 30 dias. Comecei a movimentar, fazer o que precisava ser feito, né?
E gostei da cidade. Primeiro porque foi uma cidade muito receptiva comigo. Sim. E a recíproca foi verdadeira também. Todo mundo me tratou bem. Eu fui muito acolhido por quem eu conheci politicamente. Conheci muita gente politicamente que estava na época vinculado a Zé de Amélia, a Dálvio. E surgiu a proposta de Zé, ele perdeu as eleições para Rochinha, quem é de Ceabra sabe a história. E surgiu a proposta, o convite, na verdade, né? Eles gostaram tanto, assim, de mim, e a recíproca foi verdadeira, que me convidaram para ficar o tempo que eu quisesse na casa da Dona Amélia e que eu abrisse um escritório aqui, porque aqui precisava de pessoas para vir trabalhar. E na época, Davi, não só Ceabra, mas como a Chapada toda, era muito carente de advogados. Tinha poucos advogados. Proporcionalmente com outras cidades que eu conhecia, Ceabra era um mercado aberto. E essa foi a minha primeira análise. Eu falei, eu sou solteiro, eu não tenho vínculos familiares, não tenho namorada, não tenho... Enfim, posso ir pra qualquer lugar. Do que eu vi até agora. Exato. Então, iria começar a minha profissão. E a vantagem de ser advogado é essa, você pode começar onde você quiser. Sim. A sua mala é a sua carteira da OAB. Sim, você bota no bolso e você vai para qualquer lugar. Então eu resolvi, dando uma volta, não esqueço nunca disso, isso é muito marcante para mim. Eu dando uma volta no centro de Ceabra, tem aquele ponto ali que é em cima do Jorlena, comercial Jorlena, de Joãozinho do Gás. Sim, na frente da igreja novo, ali. Exato, em frente da igreja. Era novo, um prédio novo. Do lado do Sebrae, e tinha 6 salas. Aí eu olhei para aquela sala, tava até com o Zé de Amélia na hora. Aí Zé de Amélia, você quer conhecer aquela sala? Aí eu falei, quero. Aquele ponto já foi nossa, foi de minha mãe tinha uma loja de roupa aqui na esquina. Aí me contou a história, né? Sim. Aí a gente foi conversar com o João. Aí, inclusive não tinha inquilino, só tinha um inquilino que era um engenheiro, rapaz, parente de Mangabeira. Esqueci o nome dele. De uma tia de Mangabeira, esqueci o nome dele, foi embora. Ele era da política também na época, né? Ele tinha uma sala só e as outras todas ocupadas. E aí a política foi em setembro, outubro. Outubro. Quando foi em novembro, voltei aqui para eu ver essa questão, né? Para conversar, para maturar essa ideia de ficar em Ceabra ou não. Foi quando eu vi o ponto. E aí conversei com o João, eu falei, João, eu quero, agora eu só vou começar. Eu não posso pagar 2 meses. Tem como eu começar a pagar a partir de janeiro ou fevereiro, né? Quando começa as coisas. Aí João tem. Zé de Amélia garantiu pra mim. E assim eu vim. Conversei com minha família. De início, né? Quando falei pros meus amigos de Itabuna. Rapaz, você vai passear, você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém, rapaz, sozinho. Aí eu falei, rapaz, eu nunca tive medo de desafios. Esse eu acredito que é um grande desafio pra minha vida. Começar a advogar sozinho. Numa cidade que eu não conhecia, mas que eu fui muito bem acolhido desde o início. Sim. Pessoas queridas que me recepcionaram bem. Eu não tenho nada a perder. Vou fazer um teste. Pelo menos 1 ano eu vou tentar aqui minha carreira. E aí, graças a Deus, fui ficando, 1º ano, 2º ano, e já vamos lá para 17 anos, né? Um tempinho bom. E aqui você acabou constituindo sua família também, né? Sim. Você conheceu sua esposa e tal. Com certeza. Aí foi depois de quanto tempo? Como é que isso se desenrolou aí? Você resolveu ficar, demorou muito tempo, você se sentia sozinho, como é que isso aconteceu? Rapaz, quando a gente chega solteiro na cidade, a gente faz muita amizade, né? Sim. Então eu tinha muita amizade, assim, na época que eu conheci da política. Filipão, Segundo, que é instrutor, dentre outros que eu conhecia na cidade. Na época eu já conhecia a Vitor Sobreira, Luiz Carlos, e a gente começou a sair, pegar festa e tal. Mas aí, no 1º ano, logo no Forró Chapada, sim, tradicionalíssimo, eu conheci a minha atual esposa. A gente não ficou nesse forró, mas a gente se conheceu, né? Começamos a conversar. Naquela época não tinha WhatsApp, nem Instagram, era Facebook. Não era tão fácil. Era coisa, Facebook, né? E aquele outro que a gente conversava. Orkut. Então a gente começou a conversar muito pelo Orkut e tal. E aí, logo depois de São João, eu já estava programado para ir para Bonfim nessa época. Quando eu retornei de São João, a gente ficou até naquela boate que tinha ali.Sim, La Fiesta, La Velha, La Fiesta, era. Aí isso foi, acho que julho de 2009, logo no 1º ano. Ah, então foi logo de imediato. Foi paixão à primeira vista. Que massa. E aí agora, se a ideia já não era sair, agora mesmo quando você da advocacia pra sair já tava mais difícil. Já. Aí, Luzi, veio isso, né? Você construiu, hoje você tem uma filha, né? Tem uma filhinha, Brisa,
Cristiane, minha esposa, Brisa tem 3 anos. Sim. E estamos aí construindo a família, né? Fortalecendo. É isso que é o importante. Sim, massa. Luz, voltar um pouquinho aqui, né, pra parte ali que a gente tá, onde você fez seu escritório, né? Então você decidiu ficar ali, iniciar sua carreira aqui. Você hoje é conhecido aqui como, não sei se é uma visão minha, mas eu vou falar aqui, o principal advogado criminalista da cidade ou da região. Como é que você decide ser um advogado criminalista na cidade de interior? Porque existe eu não sei nem como chamar assim, é difícil você decidir ser advogado criminalista no interior, né? Por conta que todo mundo conhece todo mundo, geralmente tem essas brigas mais feias, você tá de um lado, as pessoas olham e acabam te julgando. No interior, eu digo porque todo mundo conhece todo mundo, você acaba passando muito pelas famílias de algumas pessoas. Como é que você decide ser advogado criminalista? Davi... Porque você veio por conta da política, né? Por isso que eu tô querendo nesse outro contexto. Vou ser bem sincero. Eu, na faculdade, eu nunca tive muito encanto pela área criminal. Processo e penal, né? Mas quando eu comecei a advogar, começou a surgir oportunidades de trabalho. E quando o advogado é igual o médico recém-formado. O advogado recém-formado, ele é um clínico. Ele faz tudo. Sim, ele pega criminal, ele pega... o que aparecer. Família. INSS, Previdência. Exato. Né? Então, ele é a pessoa que ele faz tudo. Sim. E Zé de Amélia, quando eu vim pra cá, eu vim com uma proposta de fazer algumas demandas para ele. Certo? Fui fazendo algumas demandas que aparecia. Inclusive, trabalhei um tempo no sindicato dos trabalhadores. Sim. Eu era advogado do sindicato, que consegui até pro Zé de Amélia na época. Fiquei uns 3 anos, mais ou menos, no sindicato. E começou a surgir demandas criminais. E a área criminal, ela é muito encantadora para quem gosta. Assim, ela é muito forte, ela é muito perigosa, porque perigosa não no sentido de ameaça, mas no sentido de que você precisa ter convicção e certeza do que você faz. E no sentido de ameaça também, não é não? Porque olhando de fora parece. A questão da ameaça, ela pode ser perigosa quando o advogado... ele não trabalha de uma forma correta. Sim. Então, eu trabalho há 17 anos e praticamente 17 anos na área criminal, porque eu comecei a fazer logo. Graças a Deus, durante todo esse tempo, nunca tive nenhum problema com os meus clientes. Sim. Então, que foram muitos aqui em Ceabra, não só em Ceabra, na região toda eu advogava. Então, assim, agradeço quando você disse que eu sou o melhor advogado criminalista, acho que pode ser um exagero de sua parte. É a percepção que eu tenho, não é demagogia. Mas eu me considero também um bom advogado. Eu sei da minha competência. A gente precisa ter... Isso não é falta de humildade. Na verdade, isso é autoconhecimento. Sim. Você precisa saber que você é competente, que você estuda e que você é capaz de realizar um belo trabalho. Então, comecei a fazer área criminal, começou a surgir demandas. E aí foi que o espírito da advocacia, ele fortaleceu-se ainda mais em mim. E aí fiz o primeiro júri, inclusive dativo, nomeado por um juiz, a Francisco passou aqui na época. E aí, quando eu fiz o primeiro júri, eu falei, não, aqui é a área que eu quero. É o que eu quero, Me assim. encontrei. É muito forte a advocacia criminalista quando você é resolvido e você é identificado. Porque nem sempre, eu acho que o advogado criminalista, ele não pode misturar o profissional com o pessoal. E eu digo em que sentido? Eu defendo traficantes, defendo gente que comete crime sexual. Sim. Então, assim, não é porque eu defendo aquelas pessoas que eu concorde com o que as pessoas fazem, longe disso. Luzimário, ele é totalmente contrário a esse tipo de situação. E vem cá, Lu. Porém, constitucionalmente, todo mundo precisa da defesa. Entendeu, Davi? Então, o advogado, ele entra nisso. Então, se o advogado criminalista, ele é bem resolvido em relação a isso, ele vai ser um bom profissional. Sim, porque ele vai conseguir diferenciar isso, exatamente, né? Como você falou. Até porque, quando você participa disso, você tem que tentar deixar o seu lado pessoal não interferir em como você vai atuar, né, como advogado. E vem cá, Luz, existe uma linha ali que, então, você não vai ultrapassar. Me parece ser uma linha bem tênue, assim, que talvez você se envolva e passe, mas... talvez não. E eu queria que você falasse como é que é isso. Tipo assim, existe uma linha, eu vou até aqui, ou existe apenas não, meu papel é esse, não é exatamente libertar o cara que fez errado, é colocar para ele ser julgado da forma correta, como está na Constituição, e dar algo justo para ele.
Qual é essa linha? Onde é que você esbarra nisso? Davi, essa linha, que é uma linha invisível, né? Sim. Na verdade, o advogado ele trabalha de acordo com a ética profissional. Que o Código da OAB, a gente tem o que a gente pode fazer e o que não pode fazer. A defesa, ela precisa ser ampla, certo? A pessoa que você representa, ele precisa ter o advogado 100%, certo? Naquele fato. E o advogado, ele trabalha em cima da lei. Ele trabalha em cima da lei. O que a lei permitir, então o limite do advogado criminalista é o que a lei permite. Sim, é a Constituição. Exatamente. Se a lei permite isso, eu vou até onde a lei permite. Eu não vou ultrapassar a linha do que não é permitido pela lei. Então, o que for possível profissionalmente fazer para fazer a melhor defesa dentro do que a lei permite. Independente do caso. Dentro da legalidade, sim. E eu lhe digo independente do caso, por quê? Porque eu sou bem resolvido com a minha profissão. Então, assim, quando o advogado não é bem resolvido com a profissão dele, aí ele esbarra em coisas pessoais que é justamente essa linha que você fala. E que vai atrapalhar o julgamento dele na hora de fazer a defesa ali. Não vou fazer isso não, porque eu acho que ele tá errado. Mas só que você tá vendo que a lei permite, só que você esbarra em um ponto seu de personalidade ali que te deixa pra trás. Aí ele não é ainda resolvido com a profissão dele. Se o advogado se esbarrar em algo que é permitido, mas que na convicção dele não pode fazer, aí ele não pode ser criminalista. É porque assim... Isso é uma opinião, assim, respeito às demais. É uma opinião de Luzimário. Sim. Certo? Que pode não ser a opinião mais abalizada. Mas é a minha opinião. Não faz diferença nenhuma pra você, exato. Aí é o que eu penso. É como você falou no início, você tem convicção do que você tá fazendo. Exatamente. No Brasil, tô falando no Brasil porque a gente acompanha alguns casos assim de fora. E fora, por exemplo, é permitido que a pessoa se defenda. No Brasil não é permitido. Não. Né? Então, como é que você faz pra defender alguém que talvez nem saiba que ele pudesse ser, entre aspas, beneficiado por aquilo? Aí, se o cliente me procura, o advogado constitui Luzimário, para ser o advogado dele. Se ele procura Luzimário, é porque ele confia nas referências de Luzimário. Sim. Luzimário vai trabalhar tecnicamente dentro do processo dele. Até porque, às vezes, tem algo que beneficia ele que ele não sabia, e às vezes ele pode achar que poderia ser beneficiado e não vai ser também, e é você que vai cortar, vai falar pra ele. Não pode. É a orientação, né? Sim. Assim, você com o seu advogado, você com o seu cliente, você precisa ter uma confiança, e ele precisa ter uma confiança em você. Então, a partir do momento que houver essa sincronia de confiança, o trabalho vai ser bem executado. Sim. Com tudo isso, Lúcio, que a gente tá falando, criou-se essa referência, né? E, assim, eu, por ser, de certa forma, próximo a você, tenho acompanhado algumas coisas, vi campanha na sua rede social, por exemplo, e você participando da campanha para trazer uma subseção de OAB que não existia aqui em Ceabra, né? Que, inclusive, você é presidente. Certo. E eu queria que você falasse pra gente como é que foi esse trabalho de trazer isso, o que é que isso traz. Eu não sei se algo, entre aspas, uma vantagem, o que é que isso traz de benefício para vocês, né, advogados, que você representa como presidente, e como é que é ser presidente da subseção, né, já que você ajudou a trazer. Queria que você falasse pra gente como é que foi esse processo, tanto para trazer quanto para você ser presidente. Só completando a fala do advogado criminalista, eu sou, inclusive, pós-graduado na Universidade Católica de Salvador, na área de ciências criminais. Davi, esse processo da OAB em Ceabra é um processo antigo, é uma luta antiga de muitos advogados aqui de Ceabra. Até mesmo antes de eu chegar, já existia a ideia de se um dia Ceabra ter a sua subseção, porque, para quem está ouvindo e não conhece, o que significa a OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. Existe a OAB Nacional. Eu costumo, dentro de um projeto da OAB, que a gente tem a OAB Vai à Escola, com os garotinhos que a gente vai, né, hoje aqui em Ceabra, eu costumo definir a OAB da seguinte forma, fazer uma analogia. Presidente, o país, o Brasil, tem um presidente. Sim. E tem os estados, que são os governadores. E tem os prefeitos, que são os municípios. Sim. Então a gente tem a OAB Bahia, que tem o presidente do Conselho Federal, que é o Gebeto Simonetti. A gente tem, cada estado tem a sua seccional, certo? Que é a OAB de cada estado. Na Bahia é a OAB Bahia. Você tinha falado primeiro a OAB Bahia, então existe a OAB Nacional. Existe a OAB Nacional, que é o Conselho Federal. Bahia, sim. Aí existe a OAB em cada estado. Sim. Cada estado tem uma OAB. E cada OAB tem o seu presidente e a sua diretoria. E cada estado tem algumas subseções. Um exemplo, Ceabra,
é a caçulinha, a gente costuma chamar, né? É a subseção mais nova. Sim. É a 37ª subseção criada pela OAB Bahia, que eu sou presidente desde 10 de novembro de 2023. Você foi o primeiro presidente? Fui o primeiro presidente, com a diretoria, né? Dr. Flávio Marques, o vice-presidente. Dr. Flávio, acho que todo mundo conhece aqui em Ceabra. Fabiana, que é de Iraquara, ela é a secretária-geral. A diretoria é composta por 5 membros. Karen Almeida, que é a secretária-geral adjunta, e Felipe Toé, que é de Piatã, que é o diretor-tesoureiro. Então, nós 5 fomos designados no primeiro ano, porque a OAB já tinha tido a eleição, e aqui foi criado no meio. Sim. Então, eu fiquei interino de 10 de novembro de 2023 até final de 2024. Foi quando teve a eleição, que a eleição é da própria classe, né? A classe vota. Sim. E a gente foi eleito a mesma diretoria para 3 anos, que é de 2025 a 2027. E tem sido, Davi, essa luta para trazer o OAB para cá foi uma luta de muitos. Eu não vou falar o nome de todos para não ser injusto aqui, né? Sim. Mas foi uma luta de muitos, desde 2010, muitos movimentos. A Ceabra pertencia a Itaberaba, assim como Iraquara e outras cidades, né? E hoje, Ceabra, ela é uma subseção, a OAB Bahia, a OAB Ceabra, ela possui 11 cidades. Ceabra, que é a sede, aí vamos lá, Lençóis, Palmeiras, Souto Soares, Iraquara, Ibitiara, Novo Horizonte, Boninal, Piatã, Abaíra e Rio do Pires. Então são 11 cidades que fazem parte da subseção de Ceabra. Sim. Então, cerca de 180 advogados inscritos aqui. A gente é a mais nova, mas não é a menor. A gente já nasceu grande, não de advogados, né? Porque tem subseção de 3.000 advogados, sim, mas já tem subseção aí que tem 120, que tem 130. A gente já nasceu com uma quantidade boa de advogados e com uma quantidade grande de cidades, né? 11 cidades de território. São 4 comarcas, né? Qual a diferença de comarca e de cidade? Comarca é onde tem fórum, sim, fórum ativo, né? Porque, um exemplo, Palmeiras tem fórum, mas está fechado. Uhum. Então, hoje a gente tem comarcas, a gente tem Ceabra, Piatã, Lençóis e Iraquara. Uhum. São 4. Então, as outras cidades pertencem a essas, sim, subseções. Então, a OAB cresce, ela surge nesse cenário de 2010 com movimentos da classe, trazendo propostas da subseção de Itaberaba para cá, implementando como se fosse uma OAB em formação. Então, tudo que Itaberaba fazia, a gente espelhava e fazia. Trazia cursos, fazia movimentos. Sim. Então, a gente foi incorporando. E isso tudo interno? Interno. É projeto tudo, sim, interno. Exato. É algo que mobiliza a classe ali, é para da classe. Sim. Internos. Sim. Inicialmente da classe. Foi quando a gente chegou já... Ceabra já estava praticamente independente, né? Assim, fazia tudo, o movimento era forte. A gente começou a fazer os contatos políticos, né? Porque a OAB, ela não deixa de ser uma política. Uhum. E só para deixar claro, todos que estão na OAB fazem trabalho voluntário. Ninguém é remunerado. Muita gente acha que o presidente recebe salário. Ele está querendo ser presidente para ganhar um dinheiro. Exato, mas não. Todo presidente, qualquer trabalho. diretor... Ele faz um trabalho de classe, voluntário, e a OAB ela é diferente das outras profissões, porque, não que ela seja melhor, mas ela é diferente, porque a gente considera a OAB uma instituição sui generis. Por que sui generis? Porque ela não defende só a classe, uhum, porque a OAB é como se fosse um conselho de classe. Por exemplo, tem a classe dos contadores, tem a classe dos médicos, conselho de medicina, conselho de odontologia. Sim. O conselho dos advogados é a OAB, a ordem, que a gente chama de ordem, né? Sim. E ela é sui generis porque na Constituição fala que a OAB é indispensável à justiça, uhum, certo? E por que ela é indispensável à justiça? Porque sem o advogado, nada funciona dentro do nosso ordenamento jurídico. Foi mais ou Ele é essencial à justiça. Falei, né? Exato. Precisa do advogado. Sim. Então, assim, é um exemplo bem clássico do porquê a OAB ela não representa só os advogados. Teve agora em 2024, ou foi 2025, o Banco Bradesco de Palmeiras fechou. Eu me lembro. Assim como alguns estão na iminência de fechar. E Bradesco, e lá em Palmeiras, só tem aquele banco, que já tinha mais de 40 anos na cidade. E eles colocaram um aviso que ia fechar, tipo assim, com 60 dias.
E aí muita gente da população começou a procurar a OAB, perguntando se a OAB não podia fazer nada. Moça, a OAB não pode fazer nada. E aí a OAB pode sim fazer. Por isso que ela é sui generis. Por quê? Não é que a OAB vai decidir, mas a OAB, onde tem direitos coletivos que sejam atingidos, e fechar um banco iria atingir toda a comunidade. Sim. Então a OAB ela pode interferir sim. De que forma? A gente na época entrou com ação civil pública para evitar ou prolongar o fechamento da agência. Entramos na Justiça Federal. Infelizmente não foi deferida a liminar, porque são questões específicas, né? O banco é um banco privado. Sim. Então assim, mas assim, só para demonstrar que a OAB ela pode sim atuar onde tem direitos difusos, diversos da coletividade. Então ela pode sim. Então ela não defende só a classe. Ela defende... Vai além, né? Exatamente. Além dela defender essencialmente as prerrogativas, os direitos da classe, trazer cursos profissionalizantes, né? Como a gente sempre traz para cá, de 2 em 2 meses, ou de mês em mês. Sim. A OAB atua dessa forma dentro da coletividade. Eu sou um apaixonado assim, por direito, né? Nunca tive a honra de fazer, né, o curso, mas acompanhei e daqui a pouco eu quero entrar um pouco nisso. Porque eu quero aproveitar o gancho que você está falando, né, dessa chegada da OAB, e eu quero que você fale assim de você, Luzimar, como é que é ser presidente? Você falando assim, olha, é gratificante por isso, eu gosto por isso, pretendo ser reeleito, não sei se existe reeleição, eu queria que você falasse do aspecto Luzimar, o presidente. Davi, eu gosto Sim. de estar como presidente da OAB, não por vaidade, certo? Eu gosto porque eu sempre me movimentei dentro da classe aqui em Ceabra como um líder, um dos líderes, né? Sim. Aqui a gente tem diversos líderes, mas nesse processo todo eu sempre tentei unir a classe, sempre tentei organizar, porque a gente tendo uma OAB aqui, a classe está vendo hoje o que é ter uma OAB aqui. A gente tem voz, a gente tem os conselhos da OAB, que a gente fala diretamente. Antes a gente falava de forma indireta, através de Itaberaba, mas não é a mesma coisa quando você tem o direito de voz. Sim. Então a gente fala representando Ceabra. A gente trouxe o ano passado o colégio de presidentes, né? Todos os presidentes da Bahia estavam em Lençóis o ano passado. Logo no início da nossa subseção, a gente já conseguiu trazer toda a advocacia baiana para dentro de Lençóis no ano passado, foi em agosto do ano passado. Então, assim, estar na condição de presidente da OAB é uma responsabilidade muito grande. Eu agradeço aos colegas por terem confiado estar onde eu estou. Eu gosto de servir a classe, porque eu sei que servindo a classe, fortalecendo a classe, eu vou estar fortalecendo a minha própria profissão, porque eu sou advogado. Então, a gente precisa, na minha posse aqui, eu falava o seguinte, que a gente tem 2 opções. Você tem a opção de você ter uma planta em sua casa, que você rega todo dia, é a sua planta, é o seu trabalho, você vai ver ela crescer, somente ela, ou você pode fazer um jardim. E nesse jardim ele vai estar maior, vai ter mais plantas, a responsabilidade aumenta. Ou você pode tentar cultivar uma floresta. Então assim, aqui começou de uma planta, progrediu para um jardim e hoje a gente anda na construção de uma floresta com a advocacia fortalecida, unida, com a liderança de diversos membros. Eu, na condição de presidente, sei da minha responsabilidade. Os colegas confiam em Luzimar. Eu estava em Lençóis semana passada, inaugurando uma sala da OAB lá, junto com a presidente Daniela Borges, que é a presidente da OAB Bahia. É uma sala moderna, equipamentos novos. Então, assim, a gente tenta trazer para os advogados aquela estrutura que existia somente em Salvador. Sim. Então, a gente tenta, através do processo de interiorização da advocacia, trazer para a classe serviços e estrutura que a gente dignidade para a profissão, que a gente não imaginava ter. Imagine, a gente tem 4 comarcas e temos 4 salas da OAB, todas novas e inauguradas dentro de menos de 3 anos, com computador, scanner, ar-condicionado, mesa para reunião, enfim, toda a internet, toda a infraestrutura, tanto de ferramentas quanto de conforto e de qualidade para o advogado exercer sua advocacia dignamente. Então, eu acredito que a OAB tem trazido
uma valorização e uma importância para a advocacia, que se já era importante, muito maior. Sim, eu não vou entrar muito nisso, não. Mas só para entender, geralmente quando tem eleição para escolher um presidente, tem oposição. Existe isso dentro da OAB? Tipo assim, você vê um grupo se formando ali, ideias contrárias sempre existem, Sim. claro. Mas existe, assim, uma oposição de uma forma mais ríspida, que ameaça de alguma forma, assim, a sua maneira de trabalhar? Davi, em Ceabra, ainda não. Porque a OAB aqui ainda é muito nova. Dentro da OAB Bahia existe uma oposição muito grande. Uhum. Só que, com todo respeito à oposição, ela é sempre importante ter oposição, ter ideias divergentes, mas eu penso que a oposição ela não deve ser como vem sendo feita na Bahia. Então já porque, é de uma forma mais ríspida. Mesmo. Porque assim, não só na Bahia, né? Porque quando você faz algo para tentar conquistar aquele cargo, sim, você está fazendo contra a sua própria profissão. Então você está enfraquecendo. Então, assim, eu acho que faça oposição, todos os advogados precisam estar juntos. Porque quem está sentado na cadeira de presidente, ele não está recebendo salário. Ele está ali abdicando tentando de tempo. benfeitoria. Ele está abdicando de tempo de estar com sua família, de estar no seu escritório, para trazer algo para a classe, para ter o fortalecimento. Lógico que é essencial ter oposição, ter ideias diferentes. Isso é essencial na democracia. Sim. Isso fortalece. Mas o pós-eleição, penso que nós advogados, aqui em Ceabra, não tem isso ainda, graças a Deus. Somos muitos unidos. Mas penso que toda crítica ela é importante para você. E não adianta, se eu estou na cadeira de presidente, eu preciso estar aberto. Sim, até para que não exista um como... Lá ele. Eu preciso estar disponível a ouvir críticas, a entender o que é certo, a entender o que é errado. Não é porque o trabalho é voluntário que você não vai ser cobrado. Você tá dentro de um cargo que é importante, que a representatividade é grande, que você tem acesso a pessoas, você tem acesso a... Um exemplo, eu vejo uma rádio, às vezes, como já vim aqui, né, Erisvaldo, falar do golpe do falso advogado. Sim. Então, você tem visibilidade. Então, você precisa ser olhado e agir de forma ética, respeitosa, dentro do que o nosso código determina, mas também em respeito a todos os colegas, desculpe, que a gente tem. Então, eu me sinto responsável, capacitado e preparado para estar na condição que eu estou hoje. Sim. Que não foi adquirida do dia para a noite. Ela foi construída, foi um nome que o grupo decidiu ser. Hoje, se quiser sair 2, 3 grupos para ser candidatos, pode sair. Nessa última foi chapa única, não teve oposição. Então, assim, se foi algo consensual, é porque a gente vem realmente fazendo um trabalho interessante, de valorização, não só para a classe, né? E é importante entrar nesse assunto. A OAB vem fazendo o trabalho não só para a classe, mas para a sociedade. Sim, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Aquela hora eu falei, né, sobre minha paixão pelo direito, consequentemente, né? Tenho visto muita coisa sobre a OAB. Vou fazer um contexto para a gente falar um pouco sobre isso, mais ou menos isso aí que você falou também. Isso é uma opinião minha, tá? Hoje a gente vê no Brasil, né, que existe um problema muito sério, assim, de polarização de tudo, de âmbito político, né, de presidente, do executivo, a gente sabe que é dividido em 3 poderes. Só que existe uma crise muito séria de percepção civil, que é na parte do judiciário, né, sobretudo com o STF. A gente tá vendo a todo momento que você liga a televisão, tem uma discussão, criticando o STF e tal. Vocês, OAB, não Luzimaro, não estou perguntando sobre a pessoa, vocês, OAB, como é que vocês acompanham isso e o que a OAB pode fazer para poder preservar um pouco disso? Eu digo isso, né, e eu falei que ia fazer um contexto dentro do que você falou, porque a gente, como civil, a gente às vezes quer se sentir representado e se sente impotente. E você deu exemplo, por exemplo, Palmeiras, que a OAB acompanha tudo que está acontecendo e quando é algo que beneficia, né, ou que deveria ser algo que ajudasse a coletividade, a OAB se posiciona. Sim. Como é que vocês acompanham essa crise do judiciário? Se é que vocês entendem também que existe, né, um problema judiciário. Que a gente vê, como eu falei, né,
essa discussão é toda hora ministro sendo atacado, a população não vê como algo justo, não vê como algo imparcial, e o AB, eu tenho certeza que observa isso também de perto, até porque é algo que lida direto, né? Davi, é um excelente questionamento. Por quê? Deixa eu te servir um pouco aqui. Eu quero. A OAB Seabra, né? Quem faz esse posicionamento de uma forma mais direta e inclusive com uma força maior é a OAB Nacional. É quem tem os posicionamentos, tanto que esses dias, né, a OAB Nacional, ela oficiou, mandou um ofício para o STF falando da demora do inquérito, né, da fake news, que já vai para 8 anos. Então, assim, por que a OAB fez isso? A OAB, ela é essencialmente defensora do Estado Democrático de Direito, Sim. da democracia. Então, a OAB, ela vai sempre atuar todo o processo histórico e político do Brasil. A OAB estava junto, a favor da democracia, sempre atuando, construindo todo o processo. Temos juristas, grandes juristas advogados que escreveram, participaram da construção da Constituição, do Código Civil. Todos os códigos têm a participação direta de advogados, de grandes advogados. Então, a OAB, ela se posiciona quando ela vê ameaças, ela cobra, ela vai ao público cobrar, ela pode oficiar, ela pode inclusive entrar com ações civis públicas, questionando alguns atos, não só do poder, qualquer poder que interfira na democracia, que interfira na coletividade, a OAB ela pode atuar. Lógico que respeitando essa separação de poderes, né? Respeitando os limites que a gente pode atuar, que é sempre dentro da lei. Então, assim, a OAB faz a sua parte, tenta fazer a sua maior parte, lógico, dentro da instituição, dentro da própria classe, né, da defesa das prerrogativas, mas sempre que houver algo que venha comprometer ou que possa estar dissoando do que realmente é razoável, do que extrapola a lei, a OAB ela vai atuar. Sempre cobrando, né? A OAB ela não vai decidir. Essa percepção, eu usei a palavra crise, talvez não seja exatamente essa, mas existe algo de diferente hoje? Olhando o judiciário, olhando o STF principalmente? Sim, hoje eu vejo o Luzimário, né? Isso até muitos presidentes da OAB, vê o principal órgão de julgamento do Brasil hoje, que é o STF, né? É como um órgão muito político hoje. Sim. Muito político, até demais. Então, lógico que o STF sempre foi um órgão de decisões de interferência na política. Uhum. Mas hoje politizou demais. Então, eu acho que isso não é saudável. Eu acho que o STF precisa voltar aos tempos que tínhamos juristas, magistrados, que não eram questionados pela sociedade. Sim. O Joaquim, Barbosa, Carlos Ares né? Brito. Sim. Então, assim, a gente tínhamos magistrados, ministros de excelência que a sociedade não questionava. Uhum. Porque existiam as decisões políticas, mas era mínima. Uhum. A interferência política era mínima. Hoje a gente vê, seja partido A, partido B ou partido C. Sim, é porque hoje, por exemplo, o presidente hoje é Lula, né? Existe uma aproximação dele com alguns ministros, mas a gente viu, por exemplo, Bolsonaro tomando vinho com o Dias Toffoli também. Não é só Lula ou Bolsonaro, não. Todos, exato, O problema é a aproximação dos poderes, né? Que deveria existir um limite ali ético e parece que não existe. Eu acho que isso que traz revolta. Porque hoje, independente da decisão deles, se agradar B, vai falar que não, é que foi comprado, é porque isso, é que tá tentando interferir. Se agradar A, B vai falar a mesma coisa. E foi por isso que a gente entrou, inclusive, nesse assunto, né? A gente falar de como a sociedade vê, né? E isso, a gente tá comentando do STF, mas existe também a parte da OAB, né? E por isso que eu perguntei como é que ela atua, como é que ela enxerga isso. Por isso que o código, né, de ética do STF, que está sendo estudado, né? Conversado para se aprovar, ele é essencial. Uhum. Para realmente ponderar e pontuar eticamente o que pode e o que não se pode fazer. Porque isso não era nem para existir um código de ética, já deveria ser o natural. O próprio ministro já deveria entender se pode ou não ter relação de forma direta ou indireta com A, B ou C. Mas chegou-se a um ponto tão grave que o próprio STF
alguns ministros, né? Carmen Lúcia, inclusive, que está lá à frente disso, cogitou, Dias Toffoli, cogitou esse código de ética, né? Sim. Então, eu acho que é essencial. Assim, a gente ri assim, a gente não, eu tô dando risada, né, assim, de absurdo. A gente viu agora, por exemplo, só pra a gente trazer mais, assim, né, pra ver o quanto chegou num ápice, assim, de quase absurdo. Não que isso seja absurdo, mas pra gente ver o ponto que chegou. A gente viu a primeira vez um ministro sendo negado, né, pelo Senado, o Messias, né, sendo negado para entrar no STF, e a gente viu claramente as pessoas comemorando. E tudo é acordo, né, político. Pois é. Quer dizer, a capacidade que o Messias, ele é capaz. Sim, acho acho que não foi isso que entrou na ele é um dos, negado. ele é um advogado-geral da União, né, de muito tempo, capacitado, um cara muito inteligente. Só que a política, ela tá tão grande dentro de algo que não deveria ser uma decisão técnica. Ele é capacitado para isso. Só técnica. E só técnica, certo? Ele é capacitado para isso, então ele é íntegro. Vai passar pela sabatina só por passar. O nome deveria ser, mas não. Hoje os nomes são por conveniência política. É isso. Para interesses, infelizmente, né? A questão da integridade, eu acho que pesou um pouco por conta de aquele áudio que ficou muito famoso, né? Que ele tava com o documento para dar poderes de secretário, de ministro a Lula na época para mas a gente sabe que a negativa dele, isso aí foi o mínimo. Sim. A negativa dele foi um acordo de todos os lados, de esquerda, de direita, de centrão. Pois é, isso. Começa a surgir agora, a gente sabe, né, que tinha deputados jantando com outros ministros, inclusive. É isso, chegou num ponto assim absurdo, onde a população não tem como acreditar tanto mais na parte do STF. Mas precisamos, Davi, assim, precisamos, a sociedade como um todo, a OAB, todos os sistemas, precisamos sim continuar acreditando na justiça. Cobrando, sim, mas continuar acreditando. Porque se nós que estamos à frente de instituições que podem fazer diferença, se nós perdermos essa esperança de que vai melhorar, de que vai mudar... De que pode, pelo menos. Então a gente desiste. Sim. E nós não temos o direito, a opção de desistir onde a gente está. Um cidadão comum eu até entendo, mas nós que estamos prefeitos, presidente de OAB, senadores, não temos essa opção. A gente assumiu um compromisso, né? Uma responsabilidade que a gente precisa acreditar. E não só acreditar, a gente precisa de ações que possam realmente mudar. Eu penso que hoje... O que precisa mudar, a OAB e a política, elas são muito parecidas, porque dentro da OAB existe política. A política, na verdade, faz parte da nossa vida, né? Sim. As pessoas falam que não gostam de política, mas todo mundo tem a política dentro de si, seja em casa... Sim, é o discurso que eu levo para todo mundo. Eu acho, inclusive, um comentário muito ignorante. Não tô falando ignorante só de alguém que não sabe, porque é ignorante porque não sabe exatamente o sentido da política. Você falar que política não se discute. Pelo contrário, política é o que você faz todo dia, quando você... Enfim, você vive política. Todo momento. Não exatamente a eleição. Isso sim é uma parte ruim de você discutir. Mas política não, você tem que discutir mesmo. Existe em tudo que você vai fazer. Então, precisamos sim acreditar na política. A OAB é uma política não partidária, que eu gosto, eu me identifico com o sistema OAB. A gente pode fazer a diferença, não pela coletividade em si, de uma forma sim, mais direta não, de uma forma indireta, mas pela nossa classe, pela nossa representatividade. Então, assim, tanto que a OAB não é só pela classe, e o que eu queria chegar nesse ponto também, é que existem projetos da OAB, SEABRA, que como a gente ainda é uma subseção nova, né? A gente tem 2 anos e alguns meses. Em novembro a gente faz 3 anos, dia 10 de novembro de 2026. Então hoje a gente tem aqui uma comissão da mulher, que é muito atuante, e faz palestra, faz curso, faz atividades. Eu ia chegar nessa parte, te perguntar, porque... direcionada para problemas de violência, conscientização, valorização da mulher. A gente tem uma comissão que atua também em direito dos autistas, das pessoas com deficiência. Só um parêntese aqui, que a gente teve a honra aqui de receber também a Ana Margarida. Ana Margarida. Ela que é a presidente da Comissão da Mulher da subseção. Mulher, ela veio aqui e falou sobre isso também. Exato. Então a gente tem também esse projeto, a gente fez agora o Abril Azul, que foi com Sara de Boninal. Sim. Um projeto
assim, muito bacana o Abril Azul, porque a gente falou sobre autismo e a gente trouxe uma psicóloga, trouxe uma advogada e trouxe uma neuropsicóloga, uma coisa assim, que foi falado sobre direitos, sobre dificuldades e o mais interessante é que o público, a gente tinha praticamente 70 pessoas, foi lá no Colégio Estadual, uma sala, né, que é um parceiro nosso, o Colégio Estadual, agradecer aqui a Milena, esposa do Dr. Flávio, sempre cede sala pra gente fazer nossos cursos lá, o auditório para fazer o AB Vai à Escola, e nesse Abril Azul tinha representatividade de diversas pessoas com deficiência, que hoje a gente fala, né, da pessoa com deficiência. Sim. Esse é o termo técnico que se usa. Tinha pessoas com problema de visão, tinha gente com problema de audição, tinha autistas, sim, e a maioria pais de autistas. Então, assim, foi um evento muito bacana, uma troca de conhecimento, de sensibilidade, porque eu lembro que quando a gente começou a falar, a sala não era tão grande, e a gente estava falando de microfone, né? Como a gente fala em alguns cursos, até para ter um som melhor. E tinha uma mãe que estava com um filho autista, que ela pediu pra gente falar sem o microfone, porque o som alto, ele prejudica a percepção, o ouvido, né? Sim. Quem ouve ali do autista, se tiver muito som, por isso, quando tem fogos, as pessoas autistas, elas ficam nervosas, sim, porque aquele barulho incomoda. Então, eles são muito sensitivos nessa parte. E assim, a gente percebeu que algo que parecia ser comum numa palestra, você falar de microfone, numa caixa de som, naquele ambiente não era. E a gente adequou, todo mundo falou o seu microfone de uma forma bem tranquila. Como tinha um casal de pessoas com deficiência, né? Visual, não enxergavam. Ele é um casal aqui em Ceará, não sei se você conhece, esqueci o nome deles, mas eles são representantes da classe, sim, da categoria deles, né? Onde eles representam. E todos os palestrantes, quando iriam falar, que é algo sensitivo também, descrevia como tava. Tipo, sim, ó, eu sou Luzimário, presidente da OAB, tô de terno azul, blusa branca, gravata vermelha, sapato social preto, para ele ter a percepção e entender quem é que estava falando, aonde estava falando, se era uma pessoa branca, se era uma pessoa negra, sim, sou branco, de cabelo preto. Então, assim, esse tipo de ação, né, que a gente faz de evento, desperta na gente, não só como advogado, mas como pessoa, ser humano, como ser humano, sensibilidade e conhecimento de algo que a gente não imaginava ter. Então a gente vem aprendendo muito com esses projetos da OAB. Simples é isso. Às vezes parece algo tão distante, mas algo simples, né? Que você acaba incluindo ali, você entra no meio daquela pessoa ali e você vê que realmente pode ser algo mais tranquilo de lidar. Porque às vezes você vai falar, vai ter uma palestra ali para alguém que não tem tanto conhecimento. Vai ter uma palestra ali, vai ter algumas pessoas com deficiência visual, assim que você descreveu, né? Com deficiência visual, a pessoa fala, vixe, velho, vou ter um problema. E às vezes é algo muito simples, né? Com certeza. É isso. Temos um outro projeto também, Davi, que é um projeto assim muito encantador e muito importante, que é o AB Vai à Escola. Sim. Certo? Você já até citou antes. Exato, A presidente da comissão é uma pessoa muito conhecida em Ceabra, a doutora Valti, que é professora Valti, né? Todo mundo conhece aqui. É muito mais do que eu, na verdade, porque ela é da cidade, foi professora há mais de 30 anos, então foi professora de muita gente. Então, Valti, ela se aposentou como professora do Estado, que ela foi muitos anos, né? E fez o curso de Direito e veio ser advogada. Inclusive, a carteira aqui da OAB ela recebeu com a gente. E quando ela recebeu a carteira com a gente praticamente já intimou ela para ela ser a presidente da comissão, porque a comissão não poderia ter uma outra representatividade de alguém que tem, né? Que tem um histórico na escola. E ela formou uma comissão muito atuante e ativa, que tem, eu acho que 5 ou 6 integrantes, doutora Sarita, filho de Lorival Túlio, uma de Piatã, Regiane, Fredson, não sei se falei todos, mas acho que são todos aí, que está aberta a outros advogados entrar. Só pode participar dessas comissões advogados, né? Sim. Que são comissões da OAB. E assim, do ano passado, quando a gente implementou o OAB Vai à Escola, a gente já foi ali no SES umas 3 vezes para 300 alunos. Então é uma coisa assim, magnífica, sabe? Sim. Você poder falar sobre assuntos pontuais e importantes como bullying na escola, sim, como falar sobre violência contra a mulher. Sim. Então assim, o público é um público que precisa
ouvir. Uhum. Então são pessoas que estão em formação. Em tempos assim, de rede social, né? Às vezes você consome muita besteira, passa batido mesmo. Sim. Certas informações que são importantes e antigamente talvez chegasse de uma maneira assim que chamasse mais atenção. Mas como falei, em tempos de rede social você acaba consumindo. É importante que tenha isso, principalmente na escola, né? Que Onde venha se isso. forma, né? É isso, onde tá formando ali pessoas, caráter e tal. Todo mês, Davi, todo mês a OAB Vai Escola, ela se apresenta em uma escola. Mês passado a gente estava em Lençóis, porque não é só em Ceabra, nas cidades que fazem parte da subseção. Então, pela primeira vez a gente saiu de Ceabra. São 11, né? Você falou. Lógico que a gente tá, como é um trabalho voluntário também, a gente decidiu fazer uma vez por mês. Sim. Como funciona? As escolas, a gente tem uma cartilha de temas, bullying, eu não vou lembrar todos agora, mas a gente tem na nossa página, né? Então, pediu o pessoal para seguir aí, OAB Ceabra. Aí, pessoal. OAB Ceabra, vamos, gente, seguir. Temos também das comissões da educação, da mulher, mas o principal aí é o OAB Ceabra, que lá tudo acontece e lá vocês vão ter todos os direcionamentos. Então, então como é que esse OAB Escola vai até a escola? Hoje, a gente está sendo procurado pelos diretores. Manda-se um e-mail para o e-mail da subseção. Sim. Depois eu posso te dar esse e-mail, não vou lembrar agora aqui, da OAB Ceabra, solicitando a palestra da OAB Vai à Escola. E ali a gente vai, dentro do cronograma nosso, né, da comissão, encaixa-se aquela palestra. Dia 19 agora já vai ter outra. Sim. Aqui, acho que é na Paulo Freire. O cara definir ainda. Então, assim, é um projeto que não é um projeto que vai acontecer hoje e acabar. É um projeto contínuo, que ele está começando, mas contínuo, porque o que a gente pode fazer com esse projeto, as transformações, para quem precisa ouvir, porque muitas vezes aqueles alunos, Davi, eles precisam, muitas vezes, ter algum choque de realidade, porque hoje muitos garotos acham que pode tudo na escola, e falta-se o principal, uma coisa que eu aprendi quando era estudante, o respeito ao professor. Hoje, muitos garotos, muitos adolescentes, acha que não precisa respeitar o professor. Acho que não precisa respeitar ninguém, né? A gente tá falando de escola, tem o professor como referência lá. Mas, realmente, a gente tá lidando aí com uma geração que vem com a mente nesse formato que você falou. Acho que não precisa respeitar ninguém e nem nada. A gente tá falando de regras básicas também, de convivência, parece que não existe. Então, quando a gente vai às escolas, a gente fala de direitos, sim, mas fala de deveres. Sim. Porque hoje a sociedade quer ter só direito. Esquece dos deveres, né? Esquece dos deveres. E são os deveres e os direitos, lógico, mas essencialmente os deveres que formam os cidadãos. Sim. Quando a gente sabe dos nossos deveres, os nossos direitos são inerentes. Mas quando a gente sabe os limites dos nossos deveres, o que a gente precisa fazer, respeitar as pessoas mais velhas, respeitar pai, mãe, irmãos, amizade, ser íntegro, estudar, professores. Né? Em minha época, e eu espero que volte a ser ainda, professor era segundo pai, a segunda mãe. Sim. A gente ia pra escola, meu avô falava assim, meu avô faz 99 anos, então era de uma linha muito dura, né? Meu avô falava assim, eu tive uma diretora, quando eu comecei a estudar em Riachão, que ela também era tipo da idade do meu avô, já bem velha, professora Dagmar, que é muito querida lá. E falava assim, ó, aqui quem manda é ela, viu? O que ela fizer aqui... E ponto. E ponto. Manda mais do que eu. Então, antigamente era assim. Hoje acontece qualquer coisa, os pais... Vão cobrar, né? Os cobrar, Ministério Público. Então, assim, esquece o papel que ele precisa ter como pai e o papel que o professor precisa exercer. Sim. E os professores são capacitados para isso. Minha sogra é professora. Então, a minha tia é professora. Então... a gente precisa voltar a dar credibilidade aos professores. Então, esse projeto OAB Vai à Escola, a gente tenta levar muito isso. A importância do professor, a importância do estudo, de estar estudando, de estar se capacitando, de falar de direitos, de falar de deveres. De deveres. Exatamente. Então, é um projeto muito bacana. Qualquer pessoa pode participar, assistir. A gente divulga nas redes sociais. Sim. Então... E esse projeto ele vai crescer mais ainda, eu tenho certeza. Ô, Luz, a gente tava falando de formação de pessoas, você já falou sobre você, e a gente começou a falar, né, sobre isso tudo da OAB Vai à Escola.
você falando sobre a questão do que a gente tem que acreditar. O que é que te faz, então, acreditar? Luzimar, o que é que te faz acreditar que vai dar certo, que existe um caminho de luz à frente? Davi, o Luzimário precisa, como eu sempre acreditei, nas pessoas. Luzimário sempre acreditou nas pessoas, porque as pessoas, existem pessoas boas no mundo. Sim. Existem Com muitas. certeza, sim. Então, nós precisamos ter essas pessoas como referência. E acreditar que, se forem poucas, essas poucas podem fazer a diferença. Então, mas o essencial de tudo é você mesmo. É você saber que você pode ser uma boa pessoa. Se policiar, que você, saber dos seus deveres, como a gente estava falando agora. Exatamente. Que você pode contribuir. Temos que ter uma mentalidade mais coletiva. Eu podia muito bem ficar no meu escritório e ponto. Sim. E seguir minha vida, minha família. Tenho minha esposa, tenho minha filha. Vou ficar do escritório pra academia, pra jogar uma bolinha, pra casa. Mas eu estaria fazendo a minha parte. Então eu penso que nós, advogados, médicos, seja qualquer profissão, radialistas, comunicadores, em geral, todas as profissões, políticos, precisam fazer algo a mais. Nós precisamos sair da zona de conforto, acreditar nas pessoas e ser exemplo. Ser parte disso, né? De uma construção. Mas você só consegue ser parte transformadora se você for exemplo. Sim. Se você não for exemplo, você vai estar jogando contra. Se eu te perguntar, então, qual o caminho, o que é que pode existir para fazer o mundo caminhar no caminho melhor, então seria isso. Você ser parte dessa construção, você ser exemplo. Ser o agente transformador. Sim. Mas para você ser um agente transformador de verdade, nós precisamos carregar conosco, né? Princípios de casa. Precisa ser forjado, né? Exatamente. Então, a nossa base, ela precisa ser bem estruturada. E para nós termos uma base estruturada, nós precisamos de famílias estruturadas. Sim. Então, se eu hoje, pai, não dou exemplo para minha filha, que é o futuro, a probabilidade dela... Que ela também não vá ser exemplo. Não ser exemplo. Então, lógico que ninguém é perfeito, ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, mas nós precisamos, eticamente, de uma forma honesta. Coerente. A honestidade hoje falta muito no brasileiro, de um modo geral. Temos muitos brasileiros honestos, mas o brasileiro, ele precisa entender que a honestidade, ela transforma a pessoa. E transforma o mundo. Porque um simples gesto de honestidade consegue mudar muita coisa. Sim, eu tive uma conversa, né? A gente entrou muito nisso com o Braulino, por exemplo, né? Que foi, inclusive, o último podcast que a gente gravou. E eu falei de uma frase, falei até que ia trazer quem foi que disse a frase, se eu não me engano, foi Mário Quintana, mas não tenho certeza. Falou, o ser humano, ele vai ter vergonha de ser honesto. E hoje, a gente tem uma percepção, por exemplo, se eu falar, Luiz Mário, nós dois fomos no mesmo lugar. E eu falar, chegou ali, eu vi uma brecha e cortei caminho, fui 10 minutos mais rápido, passei na frente de todo mundo. E você falar que ficou 1 hora na fila, parece que você tá sendo alguém que bobo, tá né? sofrendo uma humilhação, bobo. Parece que ser honesto bobo, você não quer ser honesto, você quer ser o cara que tirou vantagem. Você quer ser o cara que falou, rapaz, eu consegui, foi cortar a fila, fui atendido em 2 minutos. Espertão, né? E passa por isso aí que você falou, realmente, existe essa questão da ética, né, que parece que não são mais valores, são pregados. Né? Sobretudo no Brasil, a gente vê esse mundo de pessoas querendo ser mais espertas que outras. E isso realmente está nos levando para um caminho que não é muito agradável, não. É por isso, Davi, que eu penso que as instituições tradicionais, como as igrejas, igreja de um modo geral, certo? Religião, ela precisa fazer parte da essência das pessoas. Porque eu ouço muito o povo dizer que a gente precisa se adequar à evolução das coisas. Eu concordo em parte. Eu acho que a gente precisa se adequar à evolução desde que a evolução seja algo bom, algo positivo. Né?
Porque hoje a gente vê muita futilidade nas redes sociais. Inclusive eu quero entrar nesse assunto daqui a pouco. A rede social hoje, ela é inimiga e amiga ao mesmo tempo. Sim. Então a proporção que qualquer coisa toma hoje na rede social, ela é muito grande e muito rápido. Então, e a gente vê que se essa coisa for boa, se for algo positivo, a proporção não é a mesma. Sim. Se for algo negativo. O algo negativo... Ainda mais foco que ridiculariza alguém. Exatamente, espalha de uma forma assim. Então, se você recebe um vídeo de alguém que seja prejudicial à pessoa, o que é que você precisa fazer? No mínimo, não encaminhar. Cortar a corrente. No mínimo, não encaminhar. Certo? O mínimo que precisamos fazer. Então, a rede social, ela tem seus pontos positivos. Sim, claro. Muitos, facilita o trabalho, a comunicação, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa. Sim, é isso. Eu vou entrar nisso aqui agora com você, porque existe no Brasil, né, um trabalho proposto, né, por toda a comissão do presidente de regulamentação de redes sociais. Certo. Como é que vocês acompanham isso? Porque é muito perigoso também essa questão da regulamentação, né? Porque quem decide o que é certo e o que é errado é algo tão importante quanto os vídeos, entre aspas, né? Que a gente falou aqui, ruins, vídeos bestas, né? Então, como é que vocês acompanham isso? Porque é algo perigoso também. A gente tá falando de censura de forma direta. Só que existe uma censura que pode realmente blindar a população de algo que pode ser prejudicial, mas existe também o jogo de interesse ali, né? Vou blindar isso porque isso aqui pode me expor. Vou divulgar isso porque isso expõe o outro lado. Como é que você é um caminho muito tênue, né? Assim, é uma linha muito perigosa, porque se aproxima muito da censura. Então, e a censura pode, não pode, o que não pode. Então é algo muito complexo hoje. Falar de direitos, falar do que pode para um, do que não pode para outro. Sim. Dentro de uma sociedade como a gente vive hoje, essa liberdade de expressão, de comunicação, ela acaba sendo limitada de alguma forma para muita gente. Porque quando você fala algo que alguém quer ouvir, você tá tudo ótimo. Mas quando você fala algo que é, muitas vezes, o seu posicionamento, mas que uma certa quantidade de pessoas não querem ouvir, aí, meu amigo... É um problema. Tem toda a questão grave. Do cancelamento, né? Exatamente. Tudo. Então, quem está à frente disso, né? Os especialistas, o que eu espero de verdade, a OAB, inclusive, ela pode atuar nisso, né? Acompanhando esse processo. Se for ferir direitos constitucionais, a OAB pode intervir, certo? Participando diretamente. Então tem acompanhado de perto. A OAB a OAB Nacional tem acompanhado de perto. Existem pessoas que estão estudando sobre o tema, que vão dar pareceres sobre o tema, que pode criticar contribuir na elaboração do projeto. Exatamente. Sim. Lúcia, vamos dar uma descontraída um pouco aqui agora. Quero fazer uma brincadeira contigo aqui. Vou perguntar algumas coisas só pra gente conhecer um pouco mais sobre o Luzi, né? Deixar o Luiz Mário Guimarães, presidente, de lado. Eu sei que o São Paulo é o maior, pode falar. Já não começando muito bem, mas vamos lá. Primeiro eu quero saber de você, o que é que você gosta mais. Vamos lá. Praia ou chapada? Pergunta difícil, né? Ambas são... Mas como eu não sou de posicionamento, chapada. Chapada, você gosta mais? E não é porque eu tô aqui, não. É porque o clima da chapada é diferente. Sim. Cachoeira, eu prefiro... Muito atrativo, eu prefiro água doce a salgada. Sim. Certo? Gosto da paisagem da chapada. A natureza, assim... Na praia você vê água. Sim. Água e terra. Certo? Não que é muito lindo. Sim. A gente tá falando diferente. Que um é bonito e outro é feio, não. Exato. Na Chapada é a mistura do natural, da paisagem verde, com pedra, com água. Sim. Então, realmente é encantador. Então... Chapada, sem dúvida. Uma bebida. Hoje vinho. Vinho? Você é um degustador de vinho, mas é daquela galera que anda tacinha? Não. Degustador mesmo?
Ou gosta de tomar um vinho dentro de casa com a Eu esposa, gosto de com tomar os um vinho amigos? com a esposa, com alguns amigos, se tiver Sim. em casa também. Eu sempre fui mais da cerveja. Uhum. Sempre fui mais da cerveja. Mas ultimamente, até por estar em Ceabra, né? Que é um clima frio. Sim. Assim, eu comecei a gostar do vinho. Então eu tenho tomado bastante vinho. Em casa mesmo, dificilmente eu tomo cerveja. É mais vinho mesmo. É. E uma comida? Rapaz, um cozidinho de carneiro É mesmo? tem seu lugar, viu? Mas é engraçado. Um cozido de carneiro tem seu lugar, viu? Uma vez eu tava com um colega, com o Thiago, um colega como nós, né? E aí você tinha postado uma feijoada, eu acho. Aí você colocou uma feijoadazinha tem seu lugar. Aí eu Tem. lembrei agora. Pô, eu gosto muito de comidas, que não o povo fala, raiz, né? Sim. Tipo feijoada, rabada. Aqui no nosso Nordeste, sobretudo, carneiro né? cozido. Sim. Mas, por outro lado, também gosto de pizza, gosto de massas, lasanha. Mas se tiver um carneirozinho, fica tudo de lá. Eu acho que fica, viu? Pô, mas eu gosto também. Não gosto de comer, eu não posso comer sempre, né? Porque a gente tem a questão de cuidar da saúde. Sim. Mais um exemplo, você acordar de manhã, ó, em casa, você tá na fazenda, na roça, onde for. Você acorda de manhã, aí tem um cuscuz com um carneirinho cozido e um café preto. Ave Maria. O dia já tá Não, meio caminho andado. a gente não pode comer todo dia, mas de vez em quando o menino tem seu valor, viu? Vamos lá. Uma paixão no esporte, eu acho que eu sei o que é que você vai falar. Futebol, né? Mas vamos lá, uma paixão no esporte. Uma paixão de esporte? De esporte, o esporte, É porque eu sei que você é um cara que gosta de acompanhar. Eu já fiz muita coisa no esporte, assim, como... Você tava no ciclismo aí, acompanhei muito. Eu jogo, eu pedalo, né? Hoje, jogava uma bolinha, então deu uma diminuída, a gente até batia baba juntos. Mas joelho, não sei o quê. Hoje eu faço academia, já fiz judô, já fiz natação. Sim. Hoje eu faço muito ciclismo e academia. Mas gosto do futebol também. Paixão pra acompanhar. Não, se for pra acompanhar, é futebol. É futebol. E aí a gente entra faz parte de minha personalidade. A gente entra agora numa paixão que eu sei que você tem, que é o São Paulo, né? Rapaz, a gente não escolhe, a gente é escolhido às vezes, né? Sim. E o que acontece? Eu lembro, não esqueço nunca, meu avô nunca foi apaixonado por time. Sim. Mas ele gostava do futebol bem jogado. Então, quando eu cheguei em Riachão, foi no auge que o São Paulo era o melhor time do mundo. E falo isso sem receio. Sim, que foi em 92 e 93. O São Paulo Tele Santana. E eu tinha 7 anos, meu avô assistia aquele futebol, meu avô gostava de jogar bola. E ele gostava de ver o futebol bonito. E o time do São Paulo nessa época era um time encantador. Raí e companhia? Raí, Miller. Então era um time fantástico. Então assim, Leonardo, Zete, Cafu. Bom, o time de São Paulo era os melhores do mundo, né? Naquela época. Tanto que foi bicampeão mundial. E aí eu vi meu avô assistindo, aquilo ali me pegou ali, meu amigo, naquela época. Então, assim, muitos jovens hoje, eles começam a torcer pelos times no momento de auge do time. Isso é normal, é natural. Sim. Ou então quando os pais são torcedores. Sim, eu não imagino meus filhos sendo outra coisa que não flamenguista, por exemplo. Pois é, né? Um exemplo, minha filha, que privilégio. Minha filha nasceu no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Oh, que coincidência. Já pensou? Então, assim, hoje eu sou São Paulino, assim, acho que em Ceabra, todo mundo, porque eu até, quem me conhece sabe que eu sou São Paulino. Sim. Porque discuto. Você falou de alguns codinomes que você tem ali, né? E tem dentro da torcida de São Paulo, Luz e Bruto também, né? Luz e Bruto é jogando bola, né? Luz e Bruto não é nem jogando bola. Luz e Bruto foi um apelido que eu tive na faculdade. Sim. Por quê, né? Vou contar rapidamente. Mais um dos Luz, né? É sempre derivando. Luz e alguma coisa pra frente. Luz e tu, agora Luz e Bruto. Eu tenho um jeito, assim, muitas vezes, ríspido de falar, né? Sim. Quem não me conhece, quem me conhece sabe. E por isso que eu venho tentando me policiar, né? Porque nem todo mundo me conhece. Então, quando eu falo com alguém, tipo, meus colegas me falavam assim, vamos fazer o trabalho. Não vou, não. Eu respondi assim, entendeu? Sim, sei. Aí os caras, rapaz, que homem é esse, rapaz? Não, vou botar o apelido dele Luz e Bruto. E ficou Luz e Bruto. Pelo esse jeito, então assim, foi né? aí que surgiu o Luz e Bruto. Surgiu assim, na faculdade. Nunca tive esse apelido, veio surgir na faculdade. E aí adotei pro futebol, pra galera achar que eu era bruto no futebol, né? já intimidar antes disso. Já intimidar antes. Legal. Ô Luz, um sonho
que você tinha e que você conquistou? Que hoje você fala assim, ó, isso aqui era um sonho, tô realizado por isso. Ser advogado. Posso afirmar que se for pra eu escolher, se fosse pra eu escolher 1000 vezes, Sim. eu seria advogado 1000 vezes. Eu sou feliz sendo advogado, realizado sendo advogado, exerço minha profissão com amor, com paixão e por prazer, porque não tem nada melhor de você trabalhar. A gente precisa trabalhar, Sim. mas você trabalhar fazendo o que gosta, Dignifica o homem, né? você é mais feliz. É mais feliz com seus clientes, é mais feliz em casa, com sua família, com seus amigos. Sim, E você pode ser a sua melhor versão quando você consegue exercer a profissão que você sempre sonhou e que você gostaria de fazer. Então hoje eu sou realmente feliz e satisfeito 100% com o que eu faço. E sempre foi meu sonho, Sim. ser advogado. Meu pai, até hoje ele fala assim comigo, né? Porque a gente tem os nossos sonhos e os nossos familiares têm os sonhos deles, né? Fica grande expectativa, Exato. Né? E como eu falei, no início que eu falei que eu queria ser promotor, porque tem um promotor em minha família, né? Que é um primo, na verdade, um primo carnal de meu pai. Só que a gente chama de tio, né? Assim, tipo um primo mais velho. E aí, meu pai sempre nutriu o sonho de eu ser promotor. Tanto que ele ficava falando, tá estudando? Eu falei, não, eu não estudo pra concurso. E aí, certo que eu tinha uma conversa com ele há uns anos atrás. Aí eu falei, meu pai, eu sei que o senhor tem... É normal os pais terem... Espera isso, expectativas, né? Sonhos. Mas eu lhe digo uma coisa. Se eu fosse promotor, eu iria ser um promotor infeliz. Eu sou advogado, vou ser advogado, pretendo ser advogado até 80, 90 anos, fazer júri. Eu não quero parar de advogar com 60 anos, independente de condição financeira, porque eu sou feliz fazendo aquilo. Lógico que a gente vai diminuir, né? Sim. Mas assim, então assim, aí eu cheguei para... Foi um dos pontos que você escolheu, né? Você poder dosar. Exato, aí falei isso pra ele. Aí ele falou, então seja o melhor advogado que você puder ser. Então assim, é isso que eu desejo para as pessoas. Tentem fazer, independente da dificuldade, tentem ser o que vocês desejam, o que vocês quiserem fazer. De uma forma honesta, de uma forma... Hoje não é fácil ser nenhum tipo de profissão. Sim. E tem profissão que exige mais ainda. A advocacia mesmo é uma profissão que requer tempo. Você construir um exemplo. Eu cheguei a Seabra sem conhecer ninguém. Eu não sou de Seabra, não tenho parente de Seabra, nenhum, nem primo. Não tenho um primo Seabra, não tenho nada. Tenho muitos amigos hoje. Graças a Deus, colhi muita coisa boa aqui. Tenho amizade de futebol, tenho amizade de pôquer, tenho amizade do ciclismo, tenho amizade de dominó, tenho amizade de família. Comunidade São Paulina, né? Tenho amizade da maçonaria, que eu sou maçom também. Faço com muito orgulho, faço parte da Caixa Diamantina. Então, assim, tenho muitos amigos da OAB. Então, assim, são muito nichos de amizades, de conhecidos que eu acabei construindo aqui e que tem um valor muito grande para mim. Também, sim, né? Com certeza. Eu agradeço, tudo que eu agradeço hoje, eu agradeço a advocacia. Agradeço a Seabra e agradeço essencialmente a Miriam, Dona Amélia e Zé de Amélia, que são pessoas que me acolheram e essencialmente a minha família aqui construída, né? Que é minha esposa Cristiane e a minha sogra Edjane, que sempre me acolheu também. Eu sou como filho hoje para ela, né? Já há 17 anos dentro da casa. Então, Cíntia, Marcelo da Agropet, mandar um abraço para Marcelo da Agropet aqui. Vou lá atrás dele. Nosso melhor veterinário aqui da Chapada, Marcelo. Então, sim, Marcelão. Marcelão é gente boa demais. Então, estamos aí construindo algo que tem muito pra gente construir ainda. Tem muito pra gente fazer. Eu imagino que você nunca pensou nisso, assim, de uma forma assim, tão direta, pelo menos. Mas vou perguntar aqui só pra ver o que é que vem na sua mente. Se não fosse advogado, Luz Mário seria o quê? A não ser promotor também, que faz do caminho. Se não fosse advogado, você acha que você seria o quê? Que você seria bom também? Eu, com certeza, seria algum empreendedor. Empreendedor, você gosta? É porque a advocacia ela atrapalha o empreendedorismo? Não. E eu também sou, né? De alguma forma. Eu faço outras coisas. Mas, assim, essencialmente a advocacia. Mas a advocacia, ela é um empreendedorismo. A advocacia, ela é uma profissão, mas ela é autônoma. Então, ele é um empreendedorismo. Mas eu seria, com certeza, um comerciante, empreendedor,
ou um exemplo, que nem dono de alguma empresa, como seria Luz e Tu, na época. Sim. Então, assim, porque eu gosto da comunicação. Eu gosto de ter comunicação com pessoas. Eu fui criado dentro do comércio. Então, de 9 político, anos... você já pensou na política? Vou fazer uma pergunta aqui. Davi, estou muito feliz na política hoje, não partidária, Sim. que é a política da OAB. Eu gosto muito da política, dos políticos. A política, ela tem a força de transformar uma sociedade. Sim. Ela pode fazer Sem isso. dúvida. Eu acho que a maior As força pessoas- que pode ter é essa. Não é usado todo o seu potencial, mas tem esse Sim. poder, sem dúvida. Eu sempre tive vontade política. Assim, eu almejava, tipo, lógico que todo mundo sonha, né? E pelo meu jeito de ser comunicativo, de gostar, de estar à frente, de ser liderança. Então, eu sempre almejei, sempre imaginava no futuro ser um político. Sim. Tipo, ser um vereador, depois ser um prefeito. Mas vou ser bem sincero, quando eu comecei a conhecer, eu digo isso aqui triste. Quando eu comecei a conhecer o processo Uhum. que leva a você ser político, Exatamente. e eu o digo me que a passou. sociedade precisa mudar em relação a isso, a trocar seu voto por uma caneca, Uhum. por um saco de cimento. Então, assim, quando eu comecei a conhecer o processo política, aí Luzimário... Já cria uma barreira ali Já, muito grande, muito né? grande, muito grande. Eu já fui questionado aqui por alguns convidados várias vezes, né? Eu lembro, assim, que eu tive uma conversa mais séria nesse sentido com o Giovanni Filho, por exemplo, Sim. que sabe que eu fui candidato, né? E ele perguntou, né, o que é que eu penso e tal. E eu falei, ó, pra mim acabou eu na frente, por conta do processo político. Me afastou, sou apaixonado, tenho muita vontade de me doar por alguma coisa nesse sentido. Mas o processo político, tem uma palavra que explica bem o que é aqui. Não é só em Ceabra, não, mas como eu participei do processo aqui em Ceabra, né? Existe uma prostituição política aqui em Ceabra que vai afastar qualquer pessoa que queira fazer o bem de uma maneira muito pura. Digamos assim, que eu não vou dizer que não tem ninguém que quer fazer o bem, tem várias pessoas. Mas só que você ir muito puro, você vai esbarrar no muro aí muito alto que é difícil de você ultrapassar. Realmente afasta pessoas que querem fazer o bem. Mas lhe digo, dentro da política Ceabra tem muita gente boa. É isso que eu falei, não tô Assim, generalizando não, tem sim, sem dúvidas. E tem muitos eleitores conscientes Sim. e se formando. Inclusive, esse é um do papel da OAB no projeto OAB Vai Escola. Falar dos seus direitos, da importância do voto. Sim. Então, isso a gente precisa construir na juventude a importância de um voto que seja um voto seguro, Aham. que seja um voto consciente. E precisamos de candidatos que venham com essa expectativa, né? Sim. Com essa linha. E a gente tem muitos aqui que realizam trabalhos bacana, que precisam, que oferecem à comunidade serviços que são essenciais para a dignidade de pessoas. Sim, então temos sim, grandes sim. políticos aqui, mas precisamos criticamente tentar mudar O processo. o processo. Sem dúvida. Esse processo é o que você falou, acaba afastando É o que me afastou, sem algumas dúvidas. pessoas. Uhum. Então acaba afastando tanto pessoas de que se tornarem políticos, porque acha que política é só aquilo, quando na verdade não é. Existem Sem muitos dúvida, políticos não que é. fazem diferente em Ceabra, mas precisamos ter essa consciência de que podemos e precisamos mudar. É isso. A ideia que você tem de respeitar cada coisa não é exatamente se aceitar do jeito que está sendo. Você tem que respeitar o processo político, mas você precisa que as pessoas respeitem. Não é você falar, eu respeito, tá tudo certo. Não, ó, eu respeito, quero que você respeite, tá errado. Vamos Sim. mudar, vamos fazer algo que traga dignidade realmente. Mas vamos lá, continuando aqui com o nosso bate-papo aqui, né? Você já falou que o seu sonho realizado é esse. E um sonho que você tem ainda a se realizar? Sonho a realizar? É. Boa pergunta, viu? Eu sou uma pessoa, Davi, assim, muito organizado, né? Assim, Sim. eu fui daquela pessoa que foi assim, ó, namorei, noivei, aí tipo, eu não na minha concepção, que não é concepção, não tô dizendo que é a concepção certa, né? E nem sempre a gente consegue fazer, tem a mesma oportunidade de fazer o que a gente pensa. Sim. Muitas vezes a nossa vida toma rumos É isso, acontece alguma coisa ali. e muitas vezes aquele rumo é até melhor Aham. pra pessoa. Mas eu sempre, por exemplo, namorei, noivei, aí eu falava, não, eu quero ter um filho depois que eu casar. Uhum.
Aí casei. Então aconteceu tudo muito conforme programado, Sim. certo? Sempre com Deus à frente de tudo, né? Mas tudo muito programado, assim. Se tá dando certo é porque Deus tá à frente. Tinha né? o sonho de ter uma subseção da OAB aqui em Ceabra, certo? Esse sonho a gente teve, foi realizado. Tinha o sonho de ser presidente, foi realizado. Eu sou muito do presente. Sim. Então, eu acho que minha vida hoje está muito boa. Os sonhos que eu tinha vontade de ter um filho, já tenho. De ter um casamento, já tenho. De ter amigos, de ser uma referência dentro da OAB, de ser um bom advogado, justo e competente no que eu faço. Então, assim, esses sonhos, de verdade, já foram realizados. Não é que eu não tenha sonhos maiores, mas eu estou muito feliz na condição que eu estou hoje. Sim. Muito feliz. Eu Lógico entendi. que, se acontecer algo maior, a gente está aqui preparado para... Mas não que seja exatamente algo que você tá sonhando. Não. Eu não tenho... vai ser presidente da OAB Bahia. Não tenho essa pretensão. Sim. Longe disso. Não é um sonho. Não tão é um próximo. sonho. Não é um sonho. Tá. Acho que se acontecer, o Zimar tá preparado, mas não é um sonho porque é algo muito distante, né? Salvador, tá Sim. lá, é onde nasce tudo. Mas é isso que você falou, você se sente preparado. Então, se aparecer essa oportunidade aqui, semana que vem vai ter, Luzimário, a eleição e a gente quer você na frente da nossa chapa. Você se sente preparado para isso? Davi, eu sou muito honesto, né? Com as minhas... Eu tenho muito pouco tempo de OAB ainda. Sim. Assim, dentro da estrutura da OAB. Entendi. Eu tenho só 2 anos. Eu participei do processo de construção, mas é diferente do processo de estar dentro da OAB. Então, não tenho ainda... tem muita gente mais preparada para estar lá. Então, o Luzimário está dentro de uma subseção que aqui eu estou capacitado para estar onde eu estou. Você acha que você é a melhor pessoa aprendendo para estar ainda, aqui? né? Você é a melhor pessoa para ser presidente da OAB da subseção Ceabra? Não sei se eu sou a melhor pessoa. Eu sou uma das pessoas preparada para estar aqui. Sim. Tem outras pessoas também dentro da nossa subseção. Talvez tão bom quanto. Sim, que participou de todo o processo. Sim. Mas, assim, a abdicação de muitas coisas, nem todo mundo está apto a fazer isso. Então, assim, a classe sabe, a classe reconhece o esforço que a gente faz. Lógico que a gente não vai agradar todo mundo. A gente, nem Jesus agradou, né? Então... Eu não sei se mas não deveria ser também alguma coisa que você busca agradar todo mundo. Não, lógico que não. Pois é. Pelo amor de Deus, eu acho que ninguém deveria ter essa pretensão. Isso, não tem essa pretensão. A gente faz o que a gente tá ao nosso alcance. O que entende como o bom, que entende né? como justo. certo. Sim. Para a maioria, não para um ou para dois, mas para a maioria. As decisões são voltadas para a coletividade. Então, assim... É isso, né? A gente tenta contribuir da melhor forma possível. Agora me vem uma pergunta aqui, eu ia já te dar um tempo aqui já pra gente finalizar, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Dentro de toda a sua experiência, tudo que você já viveu como advogado, você vê a Constituição como algo que hoje ela tem um nível bom, aceitável, ruim, precisa mudar urgente? Me falei. A Constituição brasileira? A Constituição brasileira. Não, a Constituição brasileira é uma das melhores leis que existe no mundo. Mas isso é bom? Isso é bom. Fala sobre o resto do mundo, mas não fala muito não, sobre o Brasil. No Brasil É bom? Sim. Por quê? Ela trata de tudo, de todos os direitos. Direitos fundamentais, direitos da sociedade, das crianças, da política. Existe uma discussão, e eu já trago isso para dentro disso aí que você está falando, que a gente vê uma criação de muitas leis subjetivas. E isso talvez pode ser um problema. Isso é um problema? As leis que surgem? Sim, que são de forma subjetiva. Como, por exemplo, o que teve mais em destaque agora, né? Vou colocar aqui entre aspas, tá? Que foi a questão da misoginia, né? Se você perguntar a uma mulher, por exemplo, ela falar alguma coisa, você falar, você tá na TPM, alguma coisa desse tipo, pode ser considerado, né, um crime. Então são leis subjetivas. Essas leis subjetivas, ela prejudica ou ela ajuda mais? Com que a gente tá falando de uma coletividade, a gente tá falando, claro, de sociedade. Um requisito essencial para a lei, qualquer tipo de lei, é a objetividade. Por quê? A lei, quando ela é objetiva, ela não dá margem à interpretação. Sim.
certo? Lógico que a lei ela vai ser interpretada pelo juiz quando aplica, pelo doutrinador quando vai escrever, mas para ser aplicada e tipificada como crime, ele precisa ser o máximo objetivo. Ela tira a margem de você ser injusto com o réu. Exatamente. Quando qualquer lei, seja essa lei ou qualquer outra lei, ela dá margem para uma interpretação, 2 ou 3 interpretações, ela pode causar certa injustiça. E a lei, ela surge para combater as injustiças. Então, e não para proporcionar injustiças. Então, a lei é justamente ao contrário, né? A lei vem para aplicar a justiça, para combater algo que é injusto. Então, assim, a lei, os legisladores precisam primar por produzirem leis objetivas, que tratem de forma que não dê o mínimo de espaço possível para a interpretação. A gente deixa a interpretação para o doutrinador, que vai escrever um livro, que vai criticar, que vai elogiar, mas na hora de tipificar uma conduta, aquilo tem que ser objetivo. É que nem um homicídio. Matar é crime. Certo? Tá lá. Homicídio, matar alguém. Então, ou você mata ou você não mata. Aí vai ter outras formas, tentadas, enfim. A intenção... mas você não vai questionar a intenção. Você vai dar mais para interpretar se o cara falou, se isso pode ser isso ou se pode ser aquilo. Não, aí a lei ela fica realmente numa seara muito perigosa. Sim, pois é. Eu entrei nisso aqui, como eu falei, né? A gente tava naquele clima de falar sobre sonhos, pessoal, e acabou me vindo essa dúvida aqui, eu falei com você, mas pra gente terminar lá em cima, você tá naquela câmera ali, ó, vou deixar o espaço aí pra você fazer seu agradecimento, considerações finais, se quiser passar um recado também aí, vamos lá. Vamos, Davi, Davi Cross, eu agradeço essa consideração, né? Essa oportunidade de estar aqui nesse Podcross, né? Que está sendo um sucesso da Chapada, consolidando aí como um dos programas, programa que a gente chama? Sim. Como um dos programas aí de ascensão, onde pessoas, autoridades municipais e regionais vêm aqui, falam um pouco de si, um pouco do que pode contribuir. O que eu lhe digo é que eu fico muito feliz de estar aqui, de dizer para a sociedade ceabrense que eu me considero um ceabrense, né? De coração, gosto da cidade, gosto do clima, gosto das pessoas daqui, me faz bem estar em Ceabra, fui muito bem recepcionado aqui, e isso é o que o povo fala, bebeu água, né? De Ceabra não bebeu quer mais água, de Ceabra não retorna mais, não volta mais, né? Então, isso aconteceu com o Luzimário. O Luzimário hoje é um profissional que está no mesmo escritório, trabalho com meu sócio, Dr. Alisson, que além de sócio é um grande amigo, Alisson Miranda. Sim, gente boa demais, grande amigo. Minha família, eu agradeço por todo o apoio, Cristiane, minha esposa, minha filha Brisa, toda a família que eu já falei aqui diversas vezes, né? Dona Amélia, Miriam, Zé de Amélia, enfim, por terem me acolhido. Espero realmente estar fazendo algo de bom para a sociedade, para a instituição, porque a OAB, como eu falei, ela não é só direcionada para os advogados, mas para a sociedade, levando projetos que visam a transformação de jovens, que capacitam as pessoas, que levam direitos, né? Informações. Nada melhor do que as pessoas entenderem e conhecerem o que pode, quais são os seus direitos, principalmente pessoas que precisam dessas informações. Sim, está sendo forjada ali a personalidade. Exato, né? Um exemplo, o autista, nesse evento que a gente fez, do Abril Azul, ele conheceu as mães autistas, conheceram os direitos dos autistas, que existem direitos garantidos por leis, de receber benefícios do governo, que é algo que precisa ser divulgado. O conhecimento precisa ser divulgado. E o conhecimento, a gente ajuda a espalhar esse conhecimento. Então, a gente está aqui para atuar dentro da nossa profissão de uma forma digna, respeitosa, com qualidade. E eu digo, os advogados são parceiros da sociedade. Se a advocacia ela é respeitada e ela é forte, pode ter certeza que a sociedade vai ser forte. Porque a gente atua, Davi, não só no direito de alguém que é preso, que é a minha especialidade, que muitas vezes está ali preso injustamente, para garantir o seu direito humano, né, de ser bem tratado, de ser
tratado conforme a lei manda, mas, além disso, e garantir que pessoas inocentes não sejam condenadas. Esse é o papel do advogado criminalista. Mas os demais advogados, se alguém insere seu nome indevidamente no SPC, Serasa, e você está ali sem poder exercer na integridade o seu direito, né, de comprar. Aí você vai comprar na loja, está seu nome sujo injustamente. O advogado vai lhe auxiliar nisso. Se você... Tem o direito a um benefício. Tem direito a um benefício, uma pessoa aposentar. Então, assim, o advogado, ele faz parte do processo de transformação da sociedade. E nós, não só como advogado, mas como pessoas, precisamos agir de forma honesta, correta, íntegra e respeitosa com todo mundo que a gente conhece. Amiga, servindo as pessoas, participem de projetos sociais, seja eles quais forem, seja na igreja, seja na maçonaria como tem, seja dentro da OAB. Bairro, então, assim, seja um projeto seu. Nós precisamos, Davi, fazer mais por quem precisa. Sem dúvidas. Isso não é um discurso político, longe disso, não sou político. É um discurso de um cidadão que vê as mazelas da sociedade, que vê as dificuldades das pessoas. Eu aprendi em casa que o quanto mais a gente puder ajudar, mais é retribuído pra gente. Então, não deixe de ajudar quem precisa, dentro das suas possibilidades. E quando eu falo ajuda, muitas vezes a pessoa já acha que é só ajuda financeira. Sim, dar alguma coisa pra alguém, né? Tem gente que precisa de uma conversa, de uma palavra. Um exemplo, lá do vovô, quem nunca visitou lá do vovô, se não tiver condições de levar alimentos ou fraldas geriátricas que eles usam lá, ou outras coisas, né, que eles precisam, vá fazer uma visita. Sente uma tarde, converse com as pessoas. Escutar a história um pouquinho dele. Eles estão ali carentes, muito mais de ouvir. A carência é maior, porque são pessoas, em tese, abandonadas, né? Por seus filhos, por suas famílias. E que qualquer pessoa que chegue ali que converse, vai estar. Eu digo um exemplo, falei lá do vovô, tem crianças também que precisam de acolhimento. Então, assim, vamos tentar fazer mais por quem precisa. Não só os políticos têm essa obrigação. O político, sim, ele tem essa obrigação moral, constitucional e legal. O dever, né? Porque ele se propôs a isso. Mas nós, comunidade, precisamos nos unir e precisamos ajudar quem precisa mais. Esse é o conselho. Vamos ser mais solidários com as pessoas, vamos ser mais humildes, ser mais atentos, atenciosos com quem precisa. Porque isso é o que vai transformar. Principalmente as crianças. Show de bola. As crianças são o futuro do país. Vamos fazer mais pelas nossas crianças. É isso que a gente precisa fazer no dia a dia. Não só em casa. Em casa é o essencial, né? Você cuidar de seu filho, você crescer com princípios, com valores. Dando exemplo. Porque não adianta o pai... Me dê seu celular aí, Davi. Não adianta... Tá o filho aí. Aí o pai, meu filho, largue seu celular. E com o celular na mão. Vá ler o livro. E ele com o celular o dia todo. Vai almoçar com o celular na mão. Então nós precisamos dedicar um pouco mais do nosso tempo para o que interessa. Porque o celular, a gente ganha dinheiro com o celular, a gente se diverte com o celular. É uma ferramenta fundamental. É uma ferramenta fundamental, mas que o uso do celular, ele precisa ser moderado. Não só pra gente, mas para quem está ao nosso lado. Principalmente, né? Principalmente porque a gente está vendo aí o tanto de trauma, o tanto de consequências que os celulares têm causado. Ele aproxima quem está longe, mas está afastando muito quem está perto. Exatamente. Então vamos viver mais, vamos ser mais humanos, vamos ser mais próximos com quem está, atentos com quem está ao nosso redor, ser mais respeitoso com as pessoas, com os idosos. É isso, não estou aqui para... dar lição, nada ainda, sou muito jovem, né? É uma mensagem, é uma mensagem, é uma mensagem de Luzimário, de um aprendizado de alguns anos, tenho 42 anos, então é um aprendizado que a gente vem fazendo, construindo, vem tentando se melhorar como pessoa, como ser humano, buscando sempre as boas referências. Eu acho que as pessoas hoje precisam de boas referências. As boas referências para os jovens, para os nossos. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de referências que os jovens precisam.
E precisa ter mesmo. Isso faz uma diferença muito grande. Sim, sem dúvida. E isso você pode buscar as referências em diversos ambientes. Igrejas, catequese, crisma, frequentar a igreja. Eu não estou falando só de igreja católica, eu sou católico. Mas existe igreja evangélica que tem os mesmos projetos. Maçonaria tem o Demolei e as Filhas de Jó, que é um projeto lindíssimo. Assim, os jovens crescem com capacidade intelectual de falar. E não só participam do Demolei e das Filhas de Jó, né? Que é meninos e meninas, só filhos de maçons. Qualquer jovem, dentro da idade, ele pode participar, indicados por um maçom. Sim. A ideia é justamente transformar o futuro da nossa cidade e do nosso país. Sim, da sociedade. E esse futuro são as crianças, né? São os adolescentes. E depende de nós. Nós precisamos saber da nossa responsabilidade. Sim. Que nós podemos fazer e nós precisamos fazer. Vamos pecar por tudo, menos pela omissão. E a frase foi ótima para fechar. Lúcio, queria te agradecer demais por você ter vindo. Muito obrigado mais uma vez. Acredito que foi muito prazeroso o nosso papo. Acredito que para quem vai assistir também vai ser. Quero te agradecer aqui sua presença e também, claro, né, sua última mensagem aí, que eu acho que é de uma importância, assim, extrema, né? Acredito que vai viralizar muito, a gente vai fazer isso, não pode, com certeza. Quero agradecer você também que ficou com a gente até agora. E semana que vem a gente volta com mais um convidado. Muito obrigado, valeu!